Entrando no ar o programa Redação DF Manchetes. Redação DF Manchetes. Produção, equipe Web Rádio DF Manchetes. E apresentação, Paulo Lafayette. Você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em tempo real. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio DF Manchetes. Tailan na voz aqui, passando para desejar bom dia a todos e trazendo as informações do futebol de cegos, que foi realizado na cidade de Teresina, no Piauí, um grande campeonato nordeste do futebol de cegos, valendo vaga para a Série B. O campeonato teve início no dia 11 de maio e terminou no dia 17 de maio, ou seja, as equipes chegaram no domingo, no dia 11, e os jogos começaram no dia 12. Os jogos teve início no dia 12, com 2 grupos de 4 equipes e um grupo de 5, no qual que começou da seguinte forma. O grupo A ficou com a PASSE, a FCP, NEACEP e a CEP-CCE. No grupo B da competição ficou ESEMA, ADESUL, ASA de Petrolina e também teve a PID da Paraíba. No grupo C da competição ficou CEDEMAT, ADESUL Sub-23, AGES, ICB e Real Paralímpica da Paraíba. No dia 12, os jogos começaram, onde a equipe do ACEP e CCE enfrentou a equipe do AFCP e venceu pelo placar de 1-0 na sua primeira partida, na primeira partida do dia. Tivemos também a semifinal também do campeonato, também, onde a equipe do NEACEP venceu a equipe do Piauí, do ACEP e CCE, pelo placar de 2-0. Lembrando que a equipe do NEACEP é também piauiense, né? Então teve ACEP e CCE e teve o NEACEP. Tivemos também a grande final entre a PASSE e a ESEMA, onde a PASSE venceu a equipe do ESEMA pelo placar de 1-0, pelo placar regular. Foi um campeonato muito bonito, foi um campeonato muito bem divulgado e também teve grandes contratações. Na equipe do ACEP e CCE teve o zagueiro Marivaldo, que jogava na GES, teve também o argentino Eduardo Aguilar e também o goleiro Alisson, da cidade de Petrolina, Pernambuco. Na equipe do NEACEP tiveram as contratações do Benjamin, o chileno que jogou no CAP no ano passado. Teve também o Matheus Maurício, do Rio Grande do Norte, um zagueiro. E também teve a contratação do Barão, o goleiro Barão que jogava pelo time do ICB da Bahia, Selmi Nascimento e Ricardo, o Chamador. Foi uma partida muito interessante, foi um futebol bastante disputado, onde a equipe do NEACEP conseguiu a vaga para a Série B do Campeonato do Futebol de Cegos neste ano. A Série B vai ser realizada em setembro no CT Paralímpico, na cidade de São Paulo, né? Volto com você, meu amigo Paulo Lafayette. Você está ouvindo o programa Redação DF Manchetes. Participe pelo nosso WhatsApp, deixando sua pergunta. 61 991260985. Olá, sou a atleta Jéssica Gomes Vitorino, faço parte da modalidade Goalball. Goalball é um esporte que foi criado para as pessoas com deficiência visual. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve um grande volume de sequelas e muitas pessoas ficaram cegas por conta da guerra. E aí houve a criação da modalidade Goalball na Alemanha para readaptação das pessoas que ficaram cegas. E aí eles criaram esse jogo, um jogo bem dinâmico, onde jogam 3 jogadores de cada lado, com o objetivo de furar a defesa. Com o nosso corpo, deitamos ao chão e a bola rola no chão e tenta passar entre as brechas que possa deixar entre o gol.
O gol é numa largura de 9 metros por 1,20 de altura. E a bola pesa 1,250 kg, bem pesada, e tem as mesmas dimensões de uma bola de basquete. Ela é uma bola feita na Alemanha, vem importada para o Brasil para termos as competições. No Brasil, o goalball chegou na década de 70 e começou a se estender pelo país. Hoje temos competições regionais e brasileiros, Série A e Série B, quanto feminino quanto masculino. No internacional, temos Parapan, Copa América, Mundial e Paralimpíada. Eu conheci o goalball, né? Já tenho 16 anos. E a minha vida não foi só em torno do goalball, né? Hoje eu sou formada em pedagogia e psicopedagogia pós-graduada. Meu objetivo, depois que eu sair do esporte, é passar num concurso público. Mas mesmo assim, eu continuo na modalidade, pela seleção e pelo clube. Participo de várias competições durante o ano e várias fases de treinamentos também. Eu tenho 31 anos e eu conheci o goalball através de uma apresentação da modalidade na minha escola. Uns professores que foram lá falar sobre o goalball, e eu fiquei interessada e pedi para o Leomon Moreno, que já era da competição, já participava de competições, para ele poder me levar no treino. E aí ele me levou no CETEF, onde eu pude conhecer a modalidade, e a primeira competição participei, eu acho que depois de umas 3 semanas de treino. Participei das Paralimpíadas Escolares de 2009. Depois participei de 2010, 11 e 12 pelo escolar. E participando também dos regionais. Durante esse período. Em 2013, fui recebida a primeira convocação pela seleção, onde eu participei de 2 fases. E em 2014 retornei para mais uma fase. E aí, em 2015, que eu firmei mais na seleção e já não saí mais. O esporte, ele me transformou, assim, sabe? Eu era uma menina muito tímida, de poucos amigos, de poucas pessoas. Não me socializava tanto, mas quando eu conheci o esporte, me proporcionou isso, conhecer outras pessoas, tirar a timidez, conhecer outros lugares, viajar, que onde eu não tive essa oportunidade, mas através do esporte, ele me proporcionou isso. Me proporcionou também um salário. Hoje eu vivo do esporte, consigo me sustentar através do esporte. E ele tem me ajudado muito na minha vida, no meu cotidiano, na minha saúde, em várias áreas. Quando eu estou participando, jogando, é algo assim, que dá uma alegria dentro da gente, mexe com nossos hormônios, e uma paz, uma leveza, uma liberdade que a gente tem dentro de quadra. Mesmo com venda, a gente coloca a venda, a gente se sente livre dentro de quadra, mesmo sem enxergar. E me sinto importante também, porque eu acho que eu me torno um exemplo para as pessoas, um exemplo para quem não enxerga, e um exemplo para até quem não enxerga também. Que mesmo nas limitações a gente não coloca obstáculos. Me sinto muito importante nessa questão.
de poder ser exemplo para as pessoas. O esporte, ele é algo que é transformador para a pessoa com deficiência. Pode ser qualquer modalidade, não só o goalball. Natação, atletismo e para qualquer tipo de deficiência. Ele nos traz liberdade, ele nos traz desafios para a gente enfrentar, porque não é fácil ser um atleta profissional, a gente sente dor, a gente repete muitas vezes os treinos, fica aquela coisa repetitiva, mas tudo vale a pena quando a gente chega numa competição e faz aquilo que você treinou. E mesmo que não seja profissional, ele é algo transformador na vida de muitos. Conheci muitas pessoas que não andavam só e que através do esporte proporcionou essa oportunidade de andar só, de poder viajar, e não só dentro da modalidade, mas poder fazer uma viagem sozinho, sem medo, sem insegurança, de poder andar nos lugares sem insegurança, e através do esporte ele proporciona isso também. Essa liberdade, essa perda de medo e insegurança que muitos têm. Quando eu conheci o goalball, foi algo assim que foi amor à primeira vista, sabe? É algo assim que eu amei de verdade. Achei algo diferente, um esporte diferente, uma coisa diferente. E eu gostei. E aí eu passei a me dedicar totalmente a ele. E o esporte tem me proporcionado também autonomia. Hoje eu mesmo não dependo de ninguém para me sustentar, que através do esporte ele me proporcionou isso. Mesmo no esporte eu tenho também me preparado para o futuro, porque o esporte não é para toda a vida, então eu tenho estudado, tenho me dedicado para poder ter uma vida boa também depois que eu sair do esporte. Ele tem me proporcionado muitas coisas boas, de conhecer outros países, outras culturas, de vivenciar outras pessoas, conhecer grupos diferentes, equipes diferentes. Isso tem me proporcionado muito. No esporte, vemos que, como você falou, vemos que tem uma crescente, assim, no movimento feminino dentro do esporte. Ainda está devagarinho, Eu acho que, não só no esporte, mas no profissional, acho que ainda tem muito ainda a evoluir na mente das pessoas, Porque ainda vemos, até no Paralímpico, que os homens sempre ganham mais do que as mulheres, Nas modalidades, sempre vemos, Pode até ser que o feminino tenha mais resultado que o masculino em outras modalidades, mas sempre vamos ver a diferença do salário para os homens e para o salário para as mulheres, Na contratação de um clube, sempre vai ter. Mas aí, vamos acreditando, que isso pode mudar futuramente, Hoje vemos aí a Rebeca, o futebol feminino também vindo forte, Vamos ver como vai ser nos próximos anos aí. Mas ainda falta muita coisa ainda para mudar entre o feminino e o masculino no esporte. Dentro do esporte eu já tive vários sonhos. Tive o sonho de ir para uma Paralimpíada, realizei. Tive o sonho de medalhar num brasileiro, porque a gente nunca tinha medalhado. Em 2021 a gente foi campeãs do brasileiro Série A. Tinha esse sonho com a minha equipe de conseguir medalhar. E a primeira medalha que a gente pegou no brasileiro foi ser campeãs. Foi inédito assim. Era o meu sonho. E o sonho de ir para as Paralimpíadas e medalhar. Ainda não consegui medalhar, mas eu tenho esse sonho para me encerrar. Esse meu objetivo aí no esporte. O que eu tenho para dizer
para as meninas aí que tem vontade de fazer algum esporte e às vezes tem medo, às vezes tem insegurança de prosseguir, se enfrente, desafia você mesma, né? Mesmo que ainda não é tão valorizado o feminino quanto o masculino, mas a gente tem que lutar por isso. E fazer o que gosta, escolher a modalidade que gosta, dar o seu melhor, né? E com certeza vai vir frutos e resultados aí. Sobre no goalball, eu tenho, assim, vontade, assim, de continuar na modalidade. Não como presidente ou alguma coisa assim, mas talvez me formar em educação física, ser uma professora, uma técnica, talvez. Penso ainda estou um pouco indecisa nessa decisão aí de poder proporcionar, né, de poder melhorar e levar o esporte. Só não quero deixar minha trajetória em vão. Quero continuar aí nessa história, né, que possa, né, ir se elevando mais e mais, né. Pela seleção brasileira, eu tenho 3 parapãs, com 2 medalhas de ouro e 1 de bronze. Mundial, eu tenho 1 de bronze. Copa América, eu tenho 2 Copas Américas com medalha de ouro. E Paralimpíada, eu tenho 2 colocações em quarto lugar. Você está ouvindo o programa Redação DF Manchetes. Participe pelo nosso WhatsApp, deixando sua pergunta. 61 991260985. Você sabe o que é audiodescrição? A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que possibilita a qualquer pessoa ouvinte enxergar pelos ouvidos. É um recurso de acessibilidade que transforma o visual em verbal. Para quem é audiodescrição, é para promover a inclusão para as pessoas com deficiência visual, cegos ou baixa visão. Atenção! Você que é produtor cultural e está precisando de uma consultoria em audiodescrição, entre agora em contato e solicite seu orçamento. 61 991 26 0985. A acessibilidade vai até você. Tá precisando de um consultor em acessibilidade? Fazemos a consultoria nas seguintes áreas: audiodescrição, piso tátil, também ministramos palestra. Para mais informações, entre em contato com Paulo Lafayette, 61 991 260985. Siga nas redes sociais: Facebook Paulo Lafayette Lima, Instagram @Paulo Lafayette Lima. Acessibilidade vai até você. Conheça o projeto Motivar DF. Esse projeto Motivar DF nasceu durante a pandemia Covid-19, com o objetivo de ajudar pessoas com deficiências que estavam no grupo de risco. O projeto Motivar DF já entregou quase 100 cestas básicas para famílias residentes na Santa Luzia Cidade Estrutural, Riacho Fundo 2 e no Recanto das Emas. Seja um patrocinador desse projeto que tem ajudado pessoas necessitadas. Saiba mais: 61 991 26 0985 ou no Instagram @paulo.lafayette ou Face Motivar DF. Apoio Web Rádio DF Manchetes. Você está precisando de uma consultoria em acessibilidade? Estamos aqui. Fazemos consultoria em audiodescrição para redes sociais, entre outros. Faça agora o seu orçamento e tenha uma consultoria de autoeficiência. Além disso, fazemos consultoria para projetos relacionados à cultura. Para mais informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp. É o 61 991260985. 99126
acessibilidade vai até você. Aqui você fica bem informado. Nossa redação fica antenada para te informar a notícia na hora que ela acontece. Rádio DF Manchetes. Comunicando Paulo Lafayette. Olá, ouvintes da Web Rádio DF Manchetes, eu sou o Paulo Lafayette. A partir de agora nós vamos falar com a professora Viviane Queiroz, ela que assumiu o cargo de professora efetivo nesse ano de 2024. Ela vai contar pra gente como que é ser professora com deficiência. Ela vai nos contar também dos desafios que ela encontra no dia a dia. Olá, tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? A quem for ouvir aí esse programa aí depois. Mas eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Concedendo, né, esse momento, né, para compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, nesse dia que a gente lembra, né, dos professores, né, o dia 15 de outubro, mas na verdade os professores precisam ser lembrados todos os dias, né, porque ser professor nesse país é um desafio constante e tendo deficiência, eu acho que ele se torna um pouquinho maior. Isso, eu sou professora efetiva da Secretaria de Educação. Eu assumi em janeiro desse ano o cargo de professora efetiva, mas eu já trabalhei durante 2 anos como professora temporária, professora substituta, né? E agora eu estou de forma titular, né, no cargo. Que maravilha. Dentro da Secretaria de Educação. Olha, assim, no início, eu acho que o meu maior desafio foi realmente decidir ser professora, né? Porque a princípio não foi minha primeira escolha. Quando eu fiz o meu curso na universidade, eu sempre gostei muito de línguas, né? Então eu escolhi inglês, mas a área de bacharel, tradução, né? Então eu recorri a essa área. E aí quando eu estava no 4º, 5º semestre, eu tinha passado por algumas experiências na universidade que me acenderam, né? Uma luz, vamos colocar assim, de forma assim, né, como uma metáfora, né, acendeu uma luz e eu percebi que eu gostava de pessoas. E aí eu falei, poxa, não, eu não quero ser tradutora, eu não quero ficar em frente a um computador fazendo tradução, eu quero ver pessoas, eu quero contato, eu quero que o meu trabalho tenha um resultado ali, que eu possa enxergar ele de alguma forma, né, que eu possa visualizar de alguma forma. E aí eu falei, não, então eu vou fazer as matérias da licenciatura e vou me tornar professora. E foi o que aconteceu. Eu terminei meu curso de bacharel, fiz as disciplinas que faltavam para a licenciatura e me tornei professora. E assim, o meu maior desafio, assim, no início da minha carreira tem sido realmente assim, o domínio da sala de aula, né? Eu trabalho com turmas de 30, 40 alunos, então acho que meu maior desafio está sendo esse, assim, é encontrar meios de conseguir prender a atenção dos alunos, de conseguir ter conteúdo, né, para que eles possam, né, aprender comigo, que eu possa transmitir o conhecimento mesmo sem enxergar, né? No caso eu não enxergo, mas eu tento buscar mecanismos para que eles possam aprender da melhor forma possível. É interessante falar sobre isso porque eu fui aluna, né? Eu passei por um processo de transição, né, da educação inclusiva no Brasil e tudo, né, lá em 2004, 2005, quando começou com a política de inclusão no nosso país, né, na educação. E aí começaram a surgir as salas de recursos multifuncionais, né, que tinham equipamentos profissionais adequados
qualificados, né, para atender as necessidades dos alunos com deficiência dentro das escolas e tudo. E eu, né, tinha assim as dificuldades como aluna de acessar material, né, de ter acesso ao livro didático, para eu poder acompanhar junto com os outros alunos, né, as disciplinas, fazer a prova na data certa, realizar as tarefas de casa, enfim. Mas quando eu me tornei professora, né, eu criticava muito os meus professores, que às vezes falavam: olha, a gente não tem tempo, a gente não tem preparo para lidar, para poder realmente dar a atenção que vocês precisam. E eu ficava muito indignada. E aí, quando eu me tornei professora, eu percebi realmente que, por mais que você tenha qualificação, né, poxa, eu sou uma pessoa com deficiência visual, então eu pensei: nossa, eu vou dar o melhor para os meus alunos com deficiência visual, eu vou antecipar o material que eles precisam para estudar. E era uma coisa que a minha realidade mostrou que nem sempre eu conseguia fazer isso. Então eu comecei a perceber que não é bem assim, não é porque o professor não quer, não tem vontade de ajudar, de auxiliar aquele aluno, mas é justamente pelas condições que a gente trabalha hoje que não é possível realmente atender às necessidades desses alunos da maneira que deveria, né? Então eles acabam ficando à margem, o que é totalmente errado, né? Porque a gente precisa realmente ter capacitação e ter estrutura para poder não só dar atenção para aqueles alunos que são laudados, né, que tenham declarados ali que tem uma deficiência, que precisam da necessidade, mas de todos os outros, né? Eu acho que uma das coisas que deveria se pensar é em turmas menores, independente se tem um aluno ou não com deficiência na turma, né, que tem um diagnóstico ali, mas que as turmas fossem menores, fossem reduzidas, para que a gente realmente pudesse fazer um trabalho mais eficaz para todo mundo. Olha, eu acho que a minha maior conquista até hoje, assim, eu acho que foi, como professora, ter o respeito dos alunos, né? Ter o respeito, ser realmente respeitada pelos alunos e ter o domínio da sala de aula, mesmo com todas as dificuldades, né, que eu encaro, né, que eu encarei durante esse período, esse pouco tempo de trabalho. E como pessoa com deficiência, eu acho que a minha maior conquista é fazer parte de várias frentes, é trabalhar na área da cultura, é poder trabalhar na educação, tanto na base, ali no chão de fábrica, que é a escola, como em órgãos como o Ministério da Educação, INEP, né, que é vinculado ao Ministério da Educação. Então, poder fazer parte assim, do alto grau na área da educação, isso acho que tem um papel muito importante para mim como ser humano e como profissional também, porque eu estou tendo um papel de representatividade e de mostrar para as pessoas que a gente pode alcançar lugares que a gente não imagina, mas a gente precisa, além de ter força de vontade, contar com uma rede de apoio que esteja disposta a encarar os desafios com você e acreditar, né, que vai dar certo, que o trabalho que é feito é para dar certo. Olha, assim, eu acho que uma das frustrações que eu tenho tido durante esse período é assim, justamente a questão das entidades, dos órgãos que a gente trabalha, no geral, assim, não te darem a assistência necessária para você ter condições de trabalhar, né? Por exemplo, eu preciso de um material adequado, eu preciso de um livro didático em braille, para que eu possa planejar melhor as minhas aulas, fazer melhor, né, poder passar exercício para os alunos do livro.
ter essa possibilidade. É uma coisa que hoje eu não consigo, né? Por conta que foi negado isso para mim, né? E aí isso é um pouco frustrante. O fato de ter turmas muito lotadas, né? Isso dificulta um pouco também o meu trabalho, pelo fato de ter a limitação que eu tenho, e muitas vezes eu não consigo fazer intervenções ali pedagógicas em algumas situações, ou até intervenções sérias com alunos, pelo fato das turmas estarem muito lotadas. Então isso, de uma certa forma, dificulta o meu trabalho e tem me frustrado bastante nesse processo. Olha, eu acho que são sentimentos de admiração, respeito e espanto. As pessoas ficaram espantadas. Nossa, como você se tornou professora? Como você dá aula? Como que você faz para os alunos, para você ter acesso às atividades dos alunos, sabe? Então, gerou curiosidade, respeito, espanto e admiração. Acho que resumindo, né? Eu acho que foi isso que aconteceu. Então, assim, o que eu posso dizer é que esse projeto, na verdade, é uma disciplina que eu criei chamada Programa de Atendimento em Acessibilidade Tecnológica, né? Esse é o nome da disciplina, né? E a gente, nessa disciplina de tecnologia, que a gente carinhosamente vai chamar de tecnologia, vai ser uma disciplina que eu vou trabalhar com adultos, idosos e crianças, adolescentes que estão no CEDV matriculados como alunos e que necessitam da tecnologia para conseguirem se virar, por exemplo, para pegar um Uber, para acessar uma conta bancária, fazer uma transação financeira, usar o Excel para poder... porque tem muitos, né, que estão lá e que estão sendo readaptados no trabalho. E aí ensinar os sistemas que são utilizados nos locais de trabalho dessas pessoas, para que as pessoas não deixem de trabalhar, porque perdeu a visão. Então pessoas que estão fazendo faculdade, precisam aprender a usar o Word, né, fazer formatação de documentos, pessoas que precisam do Braille, né, de uma forma mais tecnológica. Então, lá no CEDV a gente tem um recurso que se chama Linha Braille, que é um recurso que transforma tudo que está na tela de um computador em Braille. E aí é uma forma de ensinar Braille por meio da tecnologia, para que os alunos também consigam, principalmente aqueles que têm diabetes, porque já está sendo visto que os pontos da linha Braille são maiores, são mais salientes, por conta que são feitos de metal, né, de alumínio, de metal. Então, a gente tem visto com alguns alunos em algumas testagens que os pontos Braille da linha Braille são melhores. Então, eu acho que seria uma alternativa diferente de aprendizado do Braille. E eu quero propor isso nessa disciplina. E também trabalhar com o pessoal que é surdo-cego, né? Com os alunos que são surdos e cegos, né? Que realmente não conseguem nem escutar, nem ver, mas que precisam do Braille aliado à tecnologia para conseguirem se comunicar mesmo com as pessoas, né? Olha, assim, é uma pergunta que não dá para ser respondida sim ou não, né? Porque, na verdade, eu acho que o Braille, ele tem perdido um pouco a sua capacidade de poder, vamos dizer, entre aspas, no meio das pessoas cegas, porque pela carestia
dos equipamentos que são necessários para fazer o material em braille, né? A carestia da impressora, a carestia da linha braille, a carestia de uma reglete, né? Que é um equipamento mais simples, mas que não deixa de ser caro, né? A carestia da máquina braille, que vamos colocar que a máquina e a reglete seriam o nosso lápis e papel, caderno. Papel mesmo, não precisa nem ser caderno. Folha de papel e lápis, né, que a gente precisa para escrever. Então, eu acredito que essa dificuldade de acesso pela alta, né, pelo preço alto, pelo o custo muito alto, eu acho que isso tem dificultado o processo da inserção do braille para as pessoas cegas hoje. E aí, como a gente tem uma gama de aparelhos telefônicos com alta tecnologia, com voz quase humana, com a inteligência artificial, com o tal dos óculos inteligentes que surgem assim na velocidade do vento, isso tem feito com que as pessoas optassem pelo uso desses equipamentos em detrimento do braille, e isso tem colocado o braille numa posição muito perigosa de extinção mesmo, né? As pessoas, até os próprios educadores falarem assim, nossa, mas o braille é obsoleto. Não, o braille não é obsoleto. A linha braille, por exemplo, hoje eu tenho a linha braille, infelizmente, sim, ela tem um valor muito alto e a gente muitas vezes tem que fazer rifa, tem que fazer vaquinha, tem que fazer um monte de coisa para conseguir arrecadar o que precisa. E eu consegui, depois de muito trabalho, muita dificuldade, depois de quase 2 anos, eu consegui comprar a minha. E aí eu consigo provar com esse equipamento que parece um tablet bem pequenininho, que o braille ele pode ser aliado à tecnologia, porque eu uso o braille, mas eu uso o sistema de voz, o leitor de tela, para acompanhar. Então isso mostra que o braille não está obsoleto. Ele é tecnológico, ele é eletrônico também, né? Então eu acho que cabe a nós, que somos educadores, que temos a consciência disso, não deixar o braille, não deixar de falar, de mostrar e de provocar, né, as pessoas, os governantes, para que eles possam olhar para isso e pensar, peraí, será onde a gente está falhando, né? O que falta, né, para a gente poder fazer com que esses produtos se tornem mais baratos? Coloca essa galera que está estudando, que está nas universidades, que mexe com tecnologia, com engenharia, com eletrônica, para produzir linhas braille no Brasil. A tecnologia já existe. Vamos produzir aqui, para que as pessoas tenham acesso ao tablet. É isso aí. Ter o braille na palma da mão, entendeu? Sem precisar de papel. Então, assim, eu acho que é por aí. Eu não sei se eu consigo responder, mas não tem como. Hoje eu não vejo como sim ou não. Eu acho que a resposta é muito mais complexa. Agora, eu queria te perguntar um bem específico. Você acredita que enquanto mulher, né, com deficiência, você também enfrenta algum tipo de preconceito, né? Porque sendo pessoa com deficiência você já sofre preconceitos, né? E sendo mulher com deficiência, como está sendo esses desafios aí também, nesse sentido? Eu acho que ser mulher com deficiência é desafiador. Acho que o fato de ser mulher no nosso país ainda é desafiador. Sim. Né? Pelo fato, né, de a gente ter o machismo impregnado, essa coisa da mulher ter que, né, cuidar de tudo e pensar em tudo e trabalhar e fazer comida, enfim, ter todo esse papel, né, de ser mãe, de ser tudo, de ser executiva, de ser, enfim, tudo, de ser esposa. E o fato da mulher com deficiência hoje eu vejo é muito
assim, no sentido de infantilizar a mulher, das pessoas terem, eu acho que com a mulher, eu acho que isso é até mais forte, das pessoas ficarem, ai, nossa, mas que bonitinha, mas é cega, sabe? Quer dizer, ridículo. A gente não pode ter vaidade, a gente não pode se armar. Outra coisa também que eu vejo também, namorar, né? Nossa, mas namorar, mulher cega não pode namorar. E também não pode ter filho. Se ela engravidar, as pessoas acham que é, nossa, que judiação, engravidou. Como assim? Né? Então, esse tipo de coisa a gente vê que acontece demais com a gente, né? Olha, me sinto, porque hoje eu consegui alcançar uma posição na minha vida que eu jamais pensei em alcançar, né? Claro, tenho outros objetivos, né? Eu quero muito trabalhar nesse projeto, quero muito que dê certo. Ele dando certo, eu já quero pensar no meu mestrado, no meu doutorado, enfim, nesse projeto, porque eu acho que eu preciso, como missão, mostrar que nós somos capazes de chegar onde a gente quiser e que a gente precisa de apoio, que a gente precisa da tecnologia, a gente precisa do Braille, a gente precisa de todos os recursos à nossa disposição para que a gente possa realmente ter a inclusão que está lá na lei, que a gente que tem nos livros, mas que a gente não conseguiu colocar em prática. Tipo, conscientizados, né? Eu acho que é você falar sobre isso, é você promover debates, né? Então eu costumo dizer, promover debates, colocar eles para pensar, promover atividades que eles possam assim, pensar sobre isso de uma forma que não seja como é que eu posso dizer, nem pejorativa, mas que não seja tão impactante no sentido negativo, mas que eles possam pensar e falar, poxa, como é que eu posso mudar isso? Né? Como é que eu posso mudar o meu discurso? Né? E tentar realmente promover esse debate em sala de aula, promover atividades, jogos, ferramentas que a gente possa trabalhar com essas questões, né? De trabalhar essas questões dos problemas sociais, do assédio, do machismo, da empatia, do respeito, esses valores de forma didática e que atinjam eles para que eles possam, se não tem, né, mudar comportamentos, né, que são colocados ali para eles como corretos e que na verdade são comportamentos inadequados, são comportamentos que não devem ser proliferados, né, na sociedade. Isso aí. Exatamente, né? E eu acho que para começar, valorizar os professores. Eu acho que hoje eu tenho em mim, na minha participação, dizendo isso, valorize os professores, porque sem os professores nós não temos, inclusive, os governantes. Isso os governantes, eles só existem por causa dos professores. Os médicos só existem por causa dos professores. Os psicólogos, eles só existem por causa dos professores. Os radialistas só existem por causa dos professores. Enfim, todo mundo só existe por causa dos professores, porque a nossa primeiro contato fora da família é a escola, é através do professor, né? Através de várias Vivianes, várias Marias, vários Josés aí que são profissionais da educação e que a gente encara no dia a dia coisas que só mesmo o professor que encara e a gente é esquecido totalmente. Verdade. Totalmente por todos, né? Inclusive às vezes a gente é até massacrado pela sociedade. Mas é isso, né, gente? Agora você que está aí do outro lado, né, como professora, agora tem uma visão totalmente diferente, né, da que você tinha antes. E isso é bom, acho que é aquela história, a roda gigante, a roda ela tem que girar, né? Alguém um dia vai estar aí em cima e outro dia
vai estar embaixo. Então, é a vida, é um ciclo, e esse ciclo, ele, né, tem que ser constante, sempre renovado. Viviane, eu quero te agradecer pela participação, espero que você tenha gostado aí da entrevista. Viu? Já tinha um tempinho que eu queria te entrevistar, queria te perguntar algumas coisas, né, que eu tinha curiosidade, e hoje a gente tiramos essa curiosidade aí junto com os ouvintes. Agradeço imensamente e te digo que os microfones estão sempre abertos para você, sempre que você quiser dar uma palavrinha, só falar que nós estamos aqui firme e forte. Muito obrigada, Paulo, muito obrigada a todos aí do DF Rádio DF Manchete, isso. Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Você está ouvindo o programa Redação DF Manchetes. Participe pelo nosso WhatsApp, deixando sua pergunta. 61 991260985. A favorita da web. Claro que é a Web Rádio DF Manchetes. Olá, ouvintes da Web Rádio DF Manchetes, sejam todos bem-vindos ao programa Redação DF Manchetes. Você já ouviu aí algumas informações maravilhindas, viu? Falamos já de esportes, falamos de superação e agora vamos falar de solidariedade. A creche Semeando Esperança realizou no último dia 27 de abril a última ação de Páscoa de 2025. E quem esteve na creche Semeando Esperança foi a Fábrica de Sorrisos, melhor dizendo, com um grupo de aproximadamente 30 pessoas realizaram no domingo 27 de abril de 2025 um evento especial com várias brincadeiras e doações para a comunidade atendida pela instituição. Segundo a coordenação da creche, foram doadas aí cerca de 50 cestas para as crianças e as famílias atendidas pela instituição neste dia. Vamos agora com mais informações. Vamos trazer para vocês como foi tudo isso. Vamos lá. Web Rádio DF Manchetes. Estamos aqui diretamente. Olá, ouvintes da Web Rádio DF Manchetes. Estamos aqui diretamente na creche Semeando Esperança, localizada na cidade estrutural, na Santa Luzia. Hoje a creche Semeando Esperança recebe o grupo Fábrica de Sorrisos. Eles estão aqui hoje realizando várias atividades nesta ação de Páscoa, a última, né, que a Semeando Esperança está aí fazendo neste ano de 2025, celebrando a Páscoa como ela deve ser, né? E nesta ação de hoje estão sendo feitas atividades como bazar, entrega de cestas, pintura de rosto, aferição de pressão e glicemia, viu? Então, estamos acompanhando tudo para você e vamos trazer aqui o áudio das pessoas que estão no local. Vocês estão gostando também? Eu tô. Ganhei roupa, ganhei cesta, vou comer lanche, vou comer não sei o que. Esses eventos de ajuda a multidão. Não é, minha mãe? O arroz que de carro tá caro, mesmo o outro tá caro. Eu tô gostando. A Web Rádio DF Manchetes acompanhando tudo para você. Olha só, segundo a organização, são esperadas aí 100 pessoas neste evento aí, que é o último, né, da Páscoa que a Semeando Esperança recebe.
E é isso. A Web Rádio DF Manchetes, em cima da informação para você. Continuamos com a transmissão da última ação, né, que a creche Semeando Esperança recebe neste domingo, viu? Iniciando a semana com a última ação de Páscoa. Deus sempre falava assim, que era para me cuidar dos menores, eu achava que os menores, os velhinhos da igreja, e não era os menores mesmo. Ai, meu Deus. Olá, ouvintes, voltei. E agora para falar um pouco aí do que aconteceu no final. A Raquel Cristina, idealizadora da Associação Semeando Esperança, fez uma rápida explanação de como surgiu a creche Semeando Esperança. Vamos acompanhar com exclusividade aqui na Web Rádio DF Manchetes. Aproveitando a oportunidade, você que está aí ouvindo o programa no YouTube, deixa aquele like, tá certo? Continue conosco até o final do nosso programa, beleza? E compartilhe aí com amigos, vizinhos, com quem você quiser. Nós agradecemos pelo carinho. Aproveitando ainda também para pedir aí aquele apoio. Você gostou da nossa programação? Faça aquele Pix maravilhoso para que possamos alcançar mais pessoas com a nossa programação, levando informação, credibilidade e muito mais. Para você contribuir é muito simples. Faça um Pix no valor de R$2 para cima, beleza? É o seguinte, você pode estar fazendo o Pix para a seguinte chave: contato.radiodfmanchetes@gmail.com. Vamos então à explanação de Raquel. Daqui a pouco eu volto. Deus, eu não tenho das crianças. Mas é esse, o próximo. Né? Deus sempre falava assim, que era para me cuidar dos menores, eu achava que os menores, os velhinhos da igreja, e não era os menores mesmo. Ai, meu Deus, eu não tenho das crianças. Mas é esses que eu quero. Então as crianças que vêm para cá são crianças que Deus seleciona e manda. Eu tenho crianças aqui que só tem pai que cuida. Eu tive que aprender a entender que tem homem que é homem que cuida de verdade. Entendeu? Eu tenho crianças aqui que são avós que cuidam, porque foi desamparado. Ontem mesmo chegou uma criança para mim, que uma mãe veio falar comigo chorando, porque a irmã dela abandonou a filha no meio de uma praça e sumiu. Eu falei, traz ela, a gente vai fazer o que pode, ela já tem 11 anos, né? É uma adolescente, não sei como é que tá a cabeça dela, né? E hoje ela está aqui, hoje ela estava aqui. Então eu tenho crianças que são órfãs, eu tenho duas, que a mãe faleceu da menor, ela teve o bebezinho e morreu. E aí ficou a Carol e a Rita, e eu cuido delas. A Carol, que é a mais velha, tinha 2 anos, e a Rita era um bebê. E elas estão comigo aqui até hoje. Elas ficam durante o dia, e a família que pegou eles para cuidar fica à noite. E elas estudam no horário, hoje elas estão estudando em novo, fica aqui. Então aqui são realmente pessoas que precisam. Tudo que vocês fizeram hoje aqui foi semear esperança. Esse nome surgiu das conversas das crianças, dizendo, tia, eu não quero ser catador igual meu pai e minha mãe é. Daí surgiu o nome Semeando Esperança. E é isso que a gente fez hoje aqui. Semeamos Esperança. Cada um de vocês colocaram hoje uma sementinha. Eu queria muito que vocês saíssem daqui e não esquecessem mais nunca da Semeando Esperança. Ou eu quero semear, eu vou lá. Me liga, vem cá. Vem de surpresa, eu gosto quando vem de surpresa, porque olha os meninos tudo sujo, bagunçado. Eu gosto que vem de surpresa, vai ver menino só de fralda, só de cueca. Menino dormindo, menino comendo, jogando comida para baixo da mesa, que não gosta, aí joga debaixo da mesa. E aí vocês vão ver a realidade. Se quiser trazer os adolescentes, eu amo quando vem pessoas de faculdade, vocês que são jovens, e vocês veem o outro lado da história. Né? Tem gente que ganha celular
E fala assim, não quero mais não. Esse sapato aqui eu não quero mais não. Enjoei. Mãe, esse sapato é muito feio. Esse sapato é caríssimo. Aqui pra gente isso é tudo. A gente precisa de sapato, precisa de roupa, precisa de alimento. O que a Semeando de Esperança mais faz? É alimentar. É alimentar. Sempre eu vou estar pedindo comida. Meu nome é pedido. Sempre eu vou estar, Raquel, você precisa é carne. Raquel, você é leite. Meu gás. Eu não vou valendo. Eu preciso de gás. Entendeu? E é isso. Uma coisa muito importante que eu quero pedir também, orem por nós. Minha saúde do Paulo. Paulo é uma inspiração. Paulo se formou, tem 4 graduações, eu fiquei só em uma. Maior preguiça de estudar, eu olho para ele e falei, meu Deus, mas eu vou parar aqui. Mas aí eu com ele eu consegui ainda fazer de gestão, diretora de escola. Por causa dele. Eu cheguei lá. Mas é muito difícil, né? Porque são muitos problemas, a gente carrega muito peso de muita gente. Vocês viram, aqui vem gente drogada, tem pais drogados, tem famílias desestruturadas. Eu já tive, hoje eu não tenho aqui, mas eu já tive crianças abusadas. E é assim, muita coisa, durante todos os dias, sabe? Tem dia que eu vou dormir, assim, pedindo, Deus, me ajuda. Chega a casa e dá um pouco de paz para me dormir. Esse é o povo ligando para... Então, gente, me ajuda na oração. Ora para a Raquel, fala, Jesus, eu vou lá, mando hoje lá na Raquel, para acalmar, ajudar ela, segurar ela na mão, dar saúde para ela, que é tudo que eu estou precisando hoje de saúde. Tá bom? E vocês estão de parabéns e muito obrigada, viu? Vocês estão Raquel ainda não falou um detalhe, assim, também nós temos crianças com depressão, né? E por causa disso nós criamos também um projeto que é o desenho por trás da arte, né? A arte por trás dos desenhos, é isso aí. Aí o que acontece? Por causa dessas crianças que têm depressão, né? As crianças chegam aqui ansiosas, e aí eu e Raquel tivemos a ideia de fazer alguns trabalhos artesanais, né, pinturas em telas, e teve um resultado muito bom. Hoje essas crianças já estão com a autoestima um pouco lá em cima, né, e é isso aí. Parabéns pela ação e vamos que vamos. A gente não quer que a gente queria fazer ação estrutural, né? A gente sabe que é um lugar que realmente precisa muito, né? E a Ana que foi atrás, né? Ela foi procurando vários lugares e ela conseguiu esse lugar aqui, acho que vai ser o melhor. Eles realmente precisam muito, muito legal. Então, foi muito bom mesmo estar aqui com vocês. De verdade, a gente pôde dar muita atenção para as famílias, né? Então, assim, por mais que não tenham vindo, né, a 50, ainda assim vieram, as que vieram, a gente estuda bastante. Eu falo muito com o Paulo que vem, é que realmente está precisando ver. E a gente conseguiu dar mais atenção para eles também, né? E a gente viu que ainda assim famílias, mesmo as que receberam, algumas ainda ficaram aqui, né? E a gente achou isso muito legal. Foi muito bom mesmo, de verdade, estar aqui. A gente espera voltar também outras vezes para poder contar também de outras formas, tá? Então, muito obrigada. E muito obrigada aos voluntários também, eles me ajudaram como sempre, são maravilhosos. Estava falando para ela, Pira, sabe uma pessoa e a Ana foi? Eu falei, obrigada, não avisei, eles já estão arrumando. Super atividade, gente, muito obrigada, de verdade. Primeira ação do ano, né, comemoramos 4 vezes com a primeira ação do ano. Mas sempre é assim, a gente normalmente sempre começa, o ano normalmente começa depois do carnaval. É verdade. Depois do carnaval o ano começa, né, então... muito obrigada a todo mundo que conseguiu vir, que conseguiu ajudar. Espero que tenha sido especial para vocês, né? Para os novos voluntários, primeira ação de vocês. Espero que tenham gostado. A gente preparou uma Eu gostei muito de ter tirado a questão. Você me viu? Olha sobraram 7 textos, sabe? E a gente ficou com ele porque, igual elas falaram, né? Igual ela falou, eles precisam muito.
de alimentos e tudo mais. Então, como foram 7, a gente achou que seria interessante. E aí, assim, caso ela note, né, que alguma família está muito necessitada e não veio, ela tem que entregar, tá bom? A gente principalmente ia sair para entregar, mas como foram chegando mais famílias depois, a gente foi entregando e aí não teve necessidade. As roupas também ficaram com eles, tá? Sobraram pães, cachorro quente a gente também deixou com eles. Pegou ela falou que eles fazem lanche com as crianças. Alguns brinquedos também a gente deixou com eles, tá? A gente não entregou para as crianças porque não ia dar para entregar, a gente tinha brinquedos para todo mundo. E é isso, né? Muito obrigada por tudo. Eu queria agradecer de novo, igual a Keira falou, porque gente, é muito bom quando vocês estão lá. Então, vocês já sabem, são as pessoas que sempre dão, porque a gente pode contar. E os novos nomes também, você vai vendo as pessoas empolgadas. E a gente sabe que, assim, sair, igual o pessoal veio de muito longe, sair num domingo de ônibus. Guerreira. No domingo. É a experiência, gente. É isso aí. Exato. Pegamos na W3. Mas o Marcos falou também, né? Metade do caminho. Foram salvas pelo gelo. Então a gente sabe, assim, que dispor o domingo pra fazer isso, assim, são poucas as pessoas que realmente falam, não, eu vou lá, eu vou ajudar, eu vou... Então, muito obrigada, de verdade, é muito bom ver todos vocês aqui, todos vocês abraçando a loucura junto com a gente, na nossa onda, falando, não, vai dar certo, vamos, faltando. A gente faltando 37 sextas, na sexta-feira, vamos, gente, tá fluindo. Então, muito obrigada, de coração. Eu acho que, pra quem veio, tem algumas vagas, né? É isso aí, galera. Você que tá ouvindo o programa Redação DF Manchetes, quero agradecer você pela audiência, pelo carinho. Quero dizer que estou muito feliz em contar aí com a sua audiência. Lembrando que você pode deixar seu like, né? Deixar seu like aí, como eu acabei de falar. E desculpa. E vamos estar aqui falando também o nosso Pix para você fazer aquela doação maravilhosa aí para a equipe do programa Redação DF Manchetes. É muito simples. Você vai anotar a chave Pix aí, tá bom? Vou esperar você pegar uma caneta, papel e nós vamos estar falando para você agora. Tá bom? Olha só, anote aí. Pegou o papel? Pegou a caneta? Vamos lá. É esse aqui, ó. contato.radiodfmanchetes@gmail.com. Repetindo, contato.radiodfmanchetes@gmail.com. Você pode estar contribuindo aí a partir de R$2. 2, 5, 10, o que você quiser doar aí, nós vamos aceitar. Última notícia aqui para fechar a programação do programa Redação DF Manchetes. Rede Globo inova e agora tem a novela das 9 aí com audiodescrição, uma iniciativa que, na minha opinião, é muito interessante ter esse apoio aí, né, da emissora, obedecendo. E muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Web Rádio DF Manchetes, a alegria passa por aqui. Você acabou de ouvir o programa Redação DF Manchetes. Até a próxima edição.